O empresário fala até do dólar, né? O dia foi marcado pela volatilidade da moeda americana, que chegou a R$ 5,79 no dólar comercial. No fechamento, entretanto, a queda foi de 0,45%, R$ 5,71. Sobre o fechamento do mercado nessa semana, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito, mais uma vez nos atendendo aqui. Tudo bem, Ariane? Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Bom, é claro que são volatilidades, né, que vão interferindo cada vez mais no mercado financeiro e no caso do mercado de câmbio. E é possível fazer algum tipo de projeção porque tem consequências externas e internas também. Ou seja, é um pacote que continua interferindo depois de alguns dias de trégua, não é, Ariane? Exatamente, Thiago. Hoje, especificamente, vivendo a aversão a risco mundial, em questão a uma expectativa de recessão global, né? Bateu nas commodities, cresceu ali em relação à busca por ativos soberanos devido a esse aumento de risco, e o dólar se apreciando frente às principais moedas, brigando dentro do DXY, que é a cesta de moedas fortes. Dificilmente uma moeda emergente como é a nossa tem fôlego para conseguir competir, né? Olhando e tirando os principais vetores de impacto, somente olhando para a economia, inflação, nível de atividade, não era para ter todo esse estresse dessa maneira, né? Aqui dentro a gente tem a questão do fiscal, que continua sendo o principal vetor de impacto negativo, dada a aversão a risco, a gente acaba perdendo o preço da moeda, e lá fora, após a divulgação do PMI e também do dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll, que veio abaixo das expectativas, trouxe uma desaceleração mais expressiva do que as medições anteriores, criou-se esse cenário, então, de mais cautela sobre uma desaceleração de atividade global. E com isso o dólar se fortalece. Também temos as questões geopolíticas que está acontecendo ao redor do mundo, que causou uma demanda por ouro e acaba também concorrendo ali com o dólar. Então foi uma semana muito difícil para os países emergentes em relação a câmbio. Inclusive, muitos levantamentos fazem a comparação do real para as outras moedas, né? A desvalorização é muito alta. E o que passa na cabeça do investidor para tomar uma decisão, tirar o dinheiro daqui? É esse sentimento de que precisa, nesse momento, buscar ativos de risco soberano, né? Ou seja, dólar, juros americanos, posições em moedas fortes. Então, a gente acaba perdendo um fluxo de investimento e a atratividade neste cenário, e o dólar especificamente com a questão do iene, nessa briga em relação ao Banco Central japonês, tentando intervir e fazer uma valorização, agora também com a alta de juros por lá. O dólar brigou bastante com iene, libra, o que faz as moedas fortes de países desenvolvidos trazerem uma valorização. E dificilmente países emergentes conseguem se aproximar, mesmo com uma conjuntura melhor. A gente continua vivendo aqui no Brasil a desaceleração da inflação, a atividade ainda forte, dada ainda assim a magnitude de juros, e a expectativa do Banco Central somente de melhora dessas expectativas para se iniciar o ciclo de cortes novamente. E veja, Thiago, mesmo com a sinalização do Fed, na verdade não uma sinalização, né? O mercado foi no sentido de esperar que o Banco Central americano fizesse o primeiro corte, que seria favorável para o mundo todo, e o presidente da instituição chegou a dizer que isso está na mesa para a próxima decisão. E nem foi capaz, né? Esse tema não foi suficiente para amenizar o dólar, por conta especificamente de agora os investidores globais colocarem na conta que talvez a desaceleração da atividade de forma geral, ela vai ser um pouco maior do que era esperado nesse momento. E aproveitando isso que você fala, já projetando a semana que vem, porque na quarta-feira o Banco Central manteve a taxa básica de juros, tem aquele comunicado, mas semana que vem sai a ata do Copom. Será que o Copom será um pouco mais claro ou vai só reforçar a questão inflacionária e também as tensões globais? Nós tivemos um comunicado do Copom muito parecido com a decisão que antecedeu, né? Algumas mudanças em relação à inclusão do horizonte relevante para o primeiro TRI de 2026, que ainda não estava no comunicado,
e principalmente no balanço de risco destaque para essa valorização cambial que cria um risco direto para a inflação devido à contaminação, né, de itens importados para fabricação e que isso uma hora vai ser repassado na inflação final. E o ponto mais importante é essa análise do Banco Central em relação de entender e assumir que o risco inflacionário ele segue para produtos e serviços subjacentes, ou seja, os núcleos da inflação, mesmo que o dado cheio, IPCA, ele ainda mostre desaceleração. Então, para a ata, a gente espera maiores detalhes em relação a isso, um pouco mais de embasamento sobre o cenário externo. O Banco Central, dado um comunicado que é para ser um resumo, não teve muito espaço para trazer essas informações. Então, o mercado agora se debruça principalmente em relação à leitura do Banco Central sobre os acontecimentos do cenário externo e a magnitude de impacto e, principalmente, qual vai ser a contaminação dessa aceleração do dólar, né? Ou seja, essa apreciação frente ao real e o quanto disso deverá impactar na inflação. Recebemos a economista Ariane Benedito. Muito obrigado mais uma vez. Ariane, bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Para vocês também. Até a próxima.